Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E você quer shoujo? Você quer aquela história com uma protagonista que você tem vontade de pegar e colocar num potinho pra proteger, porque não é possível alguém sofrer tanto nessa vida? Pois então, tome aqui pra você. A gente vai falar hoje sobre Meu Casamento Feliz, volume 1. Pessoal, essa é uma obra de Akumi Ajitogi, certo? Só que a Kumi escreveu light novel. Então, na verdade, o Meu Casamento Feliz começou, assim como, por exemplo, Uma Apaixonada por Livros, começou como uma light novel que depois virou anime e depois virou mangá. Então, atualmente, esse mangá ele é categorizado como um shoujo, aconselhável para maiores de 14 anos. Sinceramente, não achei grandes coisas, do tipo, 12 anos não pode ler, mas a gente respeita a faixa etária. A quantidade de mangás publicados no Japão atualmente está em 6 volumes, e no Brasil nós estamos com o 5º volume lançado há pouco tempo, se eu não me engano. Então, assim, como ele é uma adaptação de light novel, já tem bastante material na internet. Inclusive, existe o anime com 2 temporadas na Netflix, que foi onde eu entrei em contato com esse anime pela primeira vez, e se eu não me engano foi em 2024, se eu não me engano, foi quando eu entrei em contato com esse mangá, 2024, 2025. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi que a Panini resolveu lançar ele aqui. Só que, assim, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, eu tinha um receio muito grande, porque ele é um mangá triste. Ele é um mangá tão triste e tão melancólico que chega a dar raiva. E vocês vão entender por que eu tô querendo dizer isso. Mas a arte dele, gente, é linda. Linda, linda, linda. Traço bem estilo shoujo, certo? Linhas limpas, personagens muito bem desenhados, bonitos. Gente, não tem como você olhar e não shippar algum personagem aqui. Não tem como. Mas a gente tem uma história que ela se passa ali num reino que lembra um pouco o Japão conforme ele abriu o seu mercado para o Ocidente. Então isso seria, se eu não me engano, século XIX. Mais ou menos ali metade do século XIX em diante. Se eu não me engano, foi quando o Japão abriu seus portos para a exportação e importação de material do Ocidente. Enfim, por quê? Porque tem carros, tem algumas facilidades, mas é um mundo que tem magia também. Tem o que eles chamam de poder espiritual. Então a gente conhece a Mio. Ela vem de uma família, se eu não me engano, é a família Saimori, que ela tá passando por um momento bem complicado da vida dela. Ela já chegou na idade adulta. Ela é a primogênita da família Saimori, só que ela é tratada pior que uma serviçal. Pior mesmo. No sentido de ela faz um monte de tarefas em casa, ela não ganha salário por isso. Inclusive, ela é maltratada pela própria madrasta e pela meia-irmã dela, a Caio, ou Caia, que é um pouco mais nova que ela. Por quê? E o pai vê tudo isso e simplesmente considera que a Mio não existe. É como se ela fosse uma sombra, um fantasma na própria casa. Então, assim, é bem aquele complexo de Cinderela. Infelizmente tem essa parte que você fica com muita raiva, porque você vê que a madrasta e a Caia têm prazer em torturar a Mio. E ela é uma personagem tão tímida e tão boazinha que ela não faz nada. Ela não levanta a voz, ela não pragueja, ela só baixa a cabeça, espera a tempestade passar e continua seguindo com a vida dela. E aí, ela meio que sonha, mas ao mesmo tempo ela foi tão pisada no passado que ela espera que um dia a vida dela melhore. Mas ela sabe que ela não pode contar muito com a família dela. Porque, entre outras coisas, aconteceu que a mãe da Mio morreu quando ela era criança e o pai casou de novo com a madrasta da Mio e teve essa segunda filha. E aí, nesse universo, muitas das famílias, elas têm o seu ranking definido pelo poder espiritual que vem da família. Então, a Mio, por ser a primogênita, e os pais dela se casaram não por amor, mas por questão política e por questão de juntar os seus dons espirituais para gerar uma criança que tivesse essa possibilidade.
todo mundo até então, o pai considerava que ela seria a próxima responsável pela família. Porém, ela faz os testes e consta que não tem nenhum poder espiritual. Aí ali o pai já, né, deu aquela baqueada. Aí nasce a Kaia, e a Kaia demonstra visão espiritual desde os 3 anos. Então, é tipo assim, a Mio não é vista como nada. Ela é um fardo, inclusive. Então, o pai realmente deixa que a atual esposa, com quem ele se casou por amor, faça o que ele quiser, porque a Mio é um nada. Ela não tem trunfo nenhum pra família. E aí, as únicas pessoas que eram boazinhas com a Mio era uma empregada, uma serviçal, e o Cody, que seria uma espécie de vizinho delas, que inclusive a Mio esperava que talvez um dia, quando eles ficassem adultos, o Cody fizesse a proposta de se casar com ela, porque eles super se davam bem desde crianças, e deu a entender que ele tinha muita pena dela por tudo que ela passava dentro da própria casa. Aí chega esse momento. O Cody vem pra fazer a proposta de noivado. O pai dele, se eu não me engano, tá junto. Só que daí ele sabe que ele vai casar com uma Saimori. E o Cody tava crente de que seria a Mio, porque ele não é nem o primogênito. Ele é o segundo da família. Então ele ficou, bom, vão querer me casar com aquela que não tem nada, porque eu não tenho perspectiva nenhuma de trazer alguma coisa boa. Só que daí o pai da Mio resolve pisar ainda mais nela e faz com que o Cody seja pareado, digamos assim, para se casar com a Kaia. Ela fica felicíssima, porque ela sabia que a irmã queria ficar com o Cody, e aí ela tem mais um trunfo para poder esfregar na cara dela. Só que a Mio também está em idade de casar. Ela é mais velha. Então, o pai fala que ela foi escolhida para casar com o próximo herdeiro da família Kouka. E aí a Mio fica, ok, tudo certo, porque a família Kouka é vista como uma família de uma estirpe muito grande, muito antiga. Então ela fica, qual é a pegadinha aqui para ele tá me pareando para casar com o futuro herdeiro da família Kouka? A questão é que o Kyoka, que é o futuro herdeiro, ele tem uma péssima reputação de ser uma pessoa extremamente fria, calculista, e que até então nenhuma noiva suportou ficar na casa dele. Aí é com ele que o pai da Mio resolve parear ela para casar. E aí ali a Mio entende que é o último tapa que o pai podia dar na cara dela, porque nesse mundo você sair da família, nem sempre você tem a possibilidade de voltar caso o casamento não dê certo. Então a Mio entende ali que o pai precisava de uma forma para tirá-la de casa, e aí ele resolve pareá-la com esse cara extremamente difícil de conseguir convencer para casar. E ela entende, se eu falhar, eu não tenho para onde voltar, eu não tenho mais casa. Vocês estão entendendo? Eu vou ter que viver nas ruas, vou ter que me virar. E ela não teve nenhuma educação formal. Ela sabe trabalhar como serviçal, limpar, cozinhar, costurar, mas ela não teve nenhuma educação formal. Então, vocês entendam que a vida da Mio, até então, dizer que é uma droga é o mínimo. Você realmente tem pena dessa personagem. Você fica, não é possível um cachorro apanhar tanto. Mas acontece. Então a Mio vai pra casa da família Kouka, inclusive uma casa que ela não espera, ela esperava um palacete. É uma casa mais bonita, mais antiga, mas nada parecendo o que, né, seria da família. E realmente, o Kyoka, ele é extremamente frio com ela. Inclusive, ele considera que ela é só mais uma. E aí a gente meio que entende o que foi que aconteceu para todas as outras noivas terem ido embora da casa, porque é sempre elas que vão embora, não é nunca ele que obriga elas a irem, elas vão porque querem. Mas dá pra ver que ele não ajuda muito pra manter elas ali, porque ele tem ali um motivo X da questão do casamento. Só que ele olha pra Mio e fica, essa guria aí, essa mulher, ela tá fazendo um jogo. Só pode. Agora, que jogo ela tá fazendo? Ah, não sei. Mas eu não confio.
Não confio. Se parecer humilde desse jeito, aceitar o que eu tô fazendo e não tá dando um ai, não deu um piti, tem alguma coisa errada aqui. Então, aí vai acompanhando a história dos dois. Ele é um slow burn, ou seja, ele slow burn no sentido de romance é quando a gente vê que não é uma paixão avassaladora que acontece logo de cara. Vai se desenvolvendo. Ele vai conhecendo um pouco mais da Mio, a Mio também vai conhecendo um pouco mais do Kyoka. Então, eles vão meio que se encontrando e você fica ali, né? Com os pompons de líder de torcida torcendo por eles, pulando, querendo que eles entendam que sim, talvez eles tenham sido feitos um pro outro. Talvez, quem sabe, eles sejam o que o outro procurava em seu relacionamento. Só que tem mais algumas coisas que acontecem que vão deixar a trama mais complexa, além de só romance. Então, sim, ele é um shoujo, sim, mas tem investigação, tem questão política, tem muito mais coisas, gente, do que só um romance bobinho, água com açúcar. Então, sim, tem muita coisa aqui. Então, deem uma chance para Meu Casamento Feliz. Se você não gostar, tipo, não quiser arriscar comprar um mangá porque ainda não tá terminado o lançamento, apesar do Brasil estar acompanhando muito bem, obrigada, assista o anime. Mas entenda que o anime estendeu muito. Ele esticou até não poder mais a questão do sofrimento da Mio na casa da família dela. Esticou até não poder mais. Eu lembro que quando eu assisti, eu queria estrangular a Kaia e a madrasta dela. Porque eu entendo muitas coisas, eu sei que existe esse plot da pobre mocinha indefesa que sofre na mão dos outros, mas quando eu vejo que a pessoa faz por maldade, por mesquinharia, porque gosta de dar dor nos outros, isso me sobe o sangue. Aí realmente eu corro um grande risco de não gostar da história. Mas eu favoritei esse mangá. Então, assim, dei uma chance pra esse mangá. Eu terminei com ele com um quentinho no coração. Eu terminei passando raiva e terminei com um quentinho no coração. E com certeza é um mangá que eu vou manter aqui, que eu vou continuar e vou fazer o possível para comprar e ter todos. Não duvido, inclusive, que um dia lancem a Light Novel aqui no Brasil, como eles já estão fazendo com algumas outras obras. Mas por enquanto, eu fico muito feliz, obrigada, com o mangá, porque a arte é muito bonita. E realmente está bem fiel, inclusive, ao do anime. Então é isso, gente. Se você já leu Meu Casamento Feliz, deixa aqui nos comentários o que você achou para incentivar a galera aí a ler esse mangá, que ele realmente é muito bom. Tá certo, pessoal? Eu vou ficar por aqui. Um beijo e até a próxima!